Oi pessoal, aqui é o Fábio da Geek Company. Já já você vai assistir mais um dos nossos workshops. O nosso objetivo é sempre compartilhar conhecimento, simplificar o complexo, seja para equipe interna, para cliente, para parceiro ou para quem quiser adquirir um pouquinho mais de conhecimento. Boa noite primeiro aí, galera. Todo mundo que tá aí, beleza? Boa noite. Deixa eu me apresentar, eu sou o Fábio da Geek Company. A gente é uma consultoria RP Proteus aí da TOTUS, né? Há pouco tempo, galera, mais ou menos, acredito que umas 2 a 3 semanas, a gente fez um outro workshop que era sobre reforma tributária. E nesse outro workshop a gente falou sobre a reforma só, né? Nem entramos no aspecto. Assim, no final, nas dúvidas, a gente até entrou um pouquinho nos aspectos aí do configurador de tributos, né, que é o nosso mercado aí, o que vai ser necessário para fazer dentro do Proteus para ficar adequado à nova questão do tributo, CBS-BS, que agora em 2026 vai já ter um pedacinho ali que já vai ser obrigatório, né? Na verdade, até acho que, se não me engano, semana que vem já dá para a gente, inclusive, fazer em produção também. Bom, pessoal, explicando a dinâmica aqui do workshop, esse workshop aqui é nosso mesmo, tá? Então ele tem a duração de 1 hora e meia, a gente vai até mais ou menos às 8h30 lá. Pode ser que, dependendo da quantidade de dúvida, ou dependendo do andar ali do workshop, pode ser que a gente precise de mais um dia para entrar em algum assunto em específico ou detalhar melhor algo que a gente passou por cima, mas isso a gente vai sentir aí no decorrer do workshop, beleza? E aí, pessoal, apresentando, bom, voltando aqui na dinâmica do workshop, se tiver alguma dúvida, pessoal, não precisa ficar segurando até o final. Claro que se tiver um volume muito alto de dúvida, pode ser que eu dê uma seguradinha, mas às vezes você perde o time da dúvida, então pode levantar a mão, que aí o Dani vai estar apresentando e eu fico aqui no auxílio para parar ali, interromper no momento e tirar as dúvidas. Fiquem à vontade, tá, pessoal? Tem o chat aqui também, eu vou ficar de olho no chat, mas fica à vontade quem quiser levantar a mão. Quem ficar à vontade, pessoal, pode abrir a câmera. Eu sei que, né, já é quase sexta-feira, começo de mês, fechamento, tem toda aquela correria que a gente sabe como que é aí, mas quem se sentir confortável pode abrir a câmera, facilita um pouco para o Dani para ele entender ali se tá como que tá o conteúdo e tudo mais. Beleza? Bom, pessoal, agora eu vou passar ali a palavra para o Daniel. É, Daniel Lourenço, quem já participou de outros workshops nossos aí, já sabe que o Dani é figurinha carimbada, manja aí já fez de Smart View, já fez de uma porrada de outros workshops, tá? O Dani, Quem mais faz workshop faz bem dinheiro, né? quem mais faz workshop faz menos que o Dani. É, nossa, essa frase é a clássica. E é isso, galera. Dani aí, né, resuminho, tem mais hora de Proteus que urubu de voo, sabe de tudo. É difícil encontrar alguma coisa que o Dani não saiba, então todo mundo aqui vai estar em boas mãos aí. Beleza? Dani, fica à vontade aí, tá Beleza. contigo. Boa noite, pessoal. Eu participei lá do workshop da reforma tributária, né? Para mim foi bem esclarecedor ali, se falando da parte técnica fiscal, né? O que vai impactar no dia a dia aí do pessoal das empresas, né? E aqui eu vou mostrar para vocês o impacto que isso vai ter a nível sistêmico, né? A TOTUS ela decidiu não trazer essa reforma tributária para o cadastro de tipos de entrada e saída, né? Acho que o pessoal aqui já deve estar sabendo. Então, eles desenvolveram uma rotina chamada Configurador de Tributos, que está aí já desde a versão 23.10, sendo atualizada aí mês após mês aí, através das releases. Está na versão bem estável. Já tem cliente TOTUS aí rodando 100% Configurador de Tributos. E aí eu vou mostrar para vocês aqui, eu não vou mostrar tudo com tributos, porque tem uma série de situações, mas eu vou comentar aqui com vocês um pouquinho
de como ele funciona, né? De como ele funciona e como fazer a configuração aqui para atender já essa emissão da nota fiscal, informando o IBS e o CBS a partir de janeiro, né? A partir de janeiro que vai ser obrigatório e homologação a partir do mês 11. Mas já está disponível, na verdade. Você já pode mandar em homologação aí o CBS e IBS. Então, a rotina aqui do configurador tributos, ele fica aqui. Vocês estão vendo minha tela, né? Todo mundo, beleza. Só para confirmar. Ela fica aqui dentro dos livros fiscais, certo? Dentro dos livros fiscais. Ele é dividido em 3 partes aqui. Essa última parte, quem não está com o sistema atualizado nem consegue visualizar, que é a parte de custos. Toda aquela parte, toda aquela aba dos cadastros de cliente, produto e fornecedor, aquela aba impostos, ela vai ser descontinuada, né? Aquela opção que se fala, aquele cliente recolhe, o fornecedor recolhe, e etc. O percentual, aquele ali vai ser descontinuado e tudo vai ser migrado aqui para o configurador de tributos. O TES ele vai ser descontinuado, tem uma documentação já disponível no TDN, mencionando ali os campos do TES que hoje será descontinuado. Só fazendo correção, o TES ele não vai ser descontinuado, o motor de cálculo dos impostos que vai ser descontinuado, tá? O TES inteligente ele continua funcionando, o TES ele continua funcionando para informar se vai gerar ativo fixo, se vai gerar duplicata, se vai gerar estoque custos. Isso continua funcionando. Nesse primeiro momento, para atender a reforma tributária, eu preciso parametrizar todo o configuro tributos, todos os impostos legais, né, ICMS, PIS e COFINS. Não precisa, tá? Você pode configurar só o IBS, o CBS, no sistema para poder mandar já atender essa nota técnica que entra agora em janeiro. Você pode configurar só isso e depois você pode ir fazendo aos poucos a configuração do configuro de tributos para os impostos legados, certo? Inclusive, a TOTS está mais reforçando o pessoal a fazer essa configuração primeiro do CBS, IBS aí, né? Na base do que fazer a migração dos impostos legados, certo? Mas também é recomendado que depois faça essa migração aí 100% para o configuro de tributos, porque existe a eminência do valor do IBS e do CBS seja excluído da base de cálculo do PIS, do ICMS, né? Ou de outros impostos. E se você configurou o CBS e o IBS pelo configurador de tributos e não configurou os demais impostos por lá, você não vai conseguir fazer essa dedução, a menos que você faça a customização, porque o configurador de tributos ele consegue enxergar o legado, consegue enxergar aquilo que é calculado via TES, mas o TES ele não consegue enxergar o que é calculado via configurador de tributos. Beleza? Eu vou começar pela parte fiscal, né, que é a parte, na verdade, só a parte fiscal que nós vamos conversar agora essa noite. Se for o caso, aí a gente marca um outro dia para falar sobre regra financeira e etc. Aqui no cadastro de regras fiscais, a gente tem a parte de cadastros e a parte de tributos. Cadastro de tributos. Esse cadastro ele já vem automaticamente quando você acessar o sistema, já existe uma autocontida que cadastra aqui esse tributo, tá? Você não precisa cadastrar os tributos aqui. Você vai ter tanto os tributos legado, né? Como vocês podem estar visualizando aí, provavelmente o mais famoso é o ICMS. Ele já vai estar aqui. E eu botei o ICMS, apareceu o INSS.
O ICMS ele já vai estar aqui, ó, configurado. No cadastro desse ICMS, ele está vinculado a um ID de tributo, certo? Esse ID de tributo, ele funciona como para que o sistema entenda que esse tributo é ICMS, e quando a gente fizer a gente tem que gerar uma regra de cálculo utilizando esse código, o ICMS, ele faça a substituição do cálculo feito pelo TES, tá? Lá. Você pode cadastrar aqui um tributo também, manual, caso você goste de tributos, né? Eu não sei qual a necessidade de cadastrar um tributo aqui. Até então a gente não teve essa finalidade de cadastrar um tributo, tá? E temos os tributos os novos, né? O IBS aqui, já vem aqui, ó, o IBS estadual e o IBS municipal. Aí tem o IBS municipal regular e o IBS estadual regular. Eu vou, mais no finalzinho, eu vou mostrar para vocês não falando de Proteus, mas falando da Receita Federal, uma calculadora para explicar o que seria esse IBS regular aqui, tá? E também tem um CBS, né? CBS. Ele já está aqui, ó, CBS Federal, ok? Beleza, tranquilo. Aí a gente tem aqui, eu vou pular essa parte, porque essa parte tem a parte de unidade federativa, unidade de referência fiscal, né, que é aquela moeda que a Cefaz dos estados normalmente tem. Então, meio que você colocar uma cotação para calcular crédito, né, mas isso a gente não vai trabalhar na reforma. A gente vai trabalhar com esse cara aqui, ó, que é a tabela de classificação de tributo, né? Vou pegar. Pronto. Essa tabela aqui, ela não vem automática, certo? Ela também está disponível no pacote do back-office agora do mês 9. Nossa, agora é dia 1º do 9. Ela não vem automática, ela vem vazia, porém ela tem uma opção aqui de você importar a tabela, beleza? De você importar a tabela. Essa tabela está disponível nesse link aqui, ó. Nesse link você tem a opção de fazer o download lá do arquivo em Excel. Aí você baixando ele em Excel, você salva como um CST, ok? E aqui você importa. Quando você salvar como CSV, separado por vírgula, você não abra mais o arquivo CSV, tá? Porque se você abrir, ele vai perder a formatação e aí você vai importar uma informação equivocada, certo? No sistema. Por exemplo, aqui você vê que ele tem 0 à esquerda. Então, quando você abre o CSV no Excel, aí ele converte para numérico e tira esse 0 à esquerda. Então, pegou a planilha, salva como CSV, depois eu mando para o Fábio aí também a planilha e o CSV para quem quiser importar. Beleza? Aqui nós temos o perfil de produto, certo? O perfil de produto é como se fosse é como se fosse o grupo tributário que já existe, né? Só que hoje eu só posso ter um produto em um grupo tributário, eu não posso ter o mesmo produto em mais de um grupo tributário, né? Então, aqui não, aqui eu tenho um cadastro, de fato, onde eu posso incluir um perfil, certo, de produto. Por exemplo, aqui, ó, um perfil cujo NCM era 12%, certo? Então, aqui eu tenho uma listagem, eu teria, né, uma listagem de produto que seria 12%. Só fazendo aqui uma referência, certo? Então, aqui eu poderia listar todos os produtos com a alíquota de 12%. Isso aqui é só um exemplo, tá? E antes de você implantar essa parte do perfil, isso aqui, o perfil de produto, ele é a chave para que você tenha sucesso na implantação do configurador de tributos. Se você criar muito perfil de produto aqui, você vai criar muitas regras também de impostos. E aí você vai ter um trabalho muito grande na hora de você dar manutenção. Então, o ideal é você analisar como que você vai fazer.
né? Já vi pessoas fazendo implantação criando por NCM. Só que se você tiver 200 NCM, você vai ter 200 perfis de produto. Se você tem 200 perfis de produto, você vai ter que ter 200 regras de cálculo de ICMS. Então, é bastante coisa. Tem que entender direitinho ali a forma como você vai fazer esse cadastro de perfil de produto. O que eu sugiro é só separa o produto quando de fato o produto ele for ele tiver de fato uma tributação diferente, certo? Por exemplo, eu tenho um produto na minha base e quando eu vendo ele é isento do PIS e COFINS, né? Ele é monofásico ou ele é alíquota zero, certo? Aí, ok, eu vou separar os produtos. Mas se eu não tivesse a opção, se todos forem iguais, aí beleza, não tem problema. Daniel, mas eu tenho um cliente, se eu vender para um cliente X, a alíquota é diferente. Mas aí não é o produto, é o cliente. A gente trata no perfil de cliente, de participante, que nós vamos falar aqui, não é o produto. Sempre você separa aquilo que determina a operação, certo? Aqui no meu cadastro de perfil, eu já tenho um perfil, esse TTP001, foi o próprio sistema que criou, tá? Esse perfil ele tem todos os produtos. No conteúdo dele, é só a gente colocar o nome todos, tá? Dá para você criar manualmente também, mas a rotina ela já cria automaticamente quando você cria lá o processo, tá? Vou mostrar para vocês mais na frente como é que é criado esse perfil aqui, todos os produtos. O perfil de operação, ele segue a mesma lógica do perfil de produto, certo? Ele já traz alguns perfis aqui, mas eu prefiro ainda criar uns perfis manualmente, agrupando os CFOP, tá? Esse operação aqui referente ao CFOP. Por exemplo, aqui eu tenho saídas com ICMS, com ICMS. Eu tenho saídas com ICMS-ST. Tá? Porque, eu tenho um produto, você pode dizer assim, eu tenho um produto que ele é substituto lá em algum estado, por exemplo. Então, eu não preciso separar o produto, eu preciso separar a operação, porque o que determina se vai ter ST ou não é a operação, né? Não é o produto. Eu tenho um CFOP específico ali para esse ICMS-ST. Beleza? Aqui temos o perfil de participante. Dani, deixa eu só pegar aqui uma duvidinha. Mariucha Violante aqui, ó. Ela fez uma pergunta. Desculpe, não entendi. Para o ICMS ser excluído da base de cálculo do IBS-CBS, não é necessário incluí-lo no configurador? E isso. Mas eu falei isso mesmo, mas eu falei o contrário. Atualmente, a gente consegue excluir da base de cálculo do IBS-CBS o valor do ICMS, que é calculado pelo TES. Porém, o que está na iminência é que retire da base de cálculo do ICMS o IBS e o CBS. Aí, se isso acontecer, aí você não vai conseguir tirar o CBS e IBS da base de cálculo do ICMS, porque o TES ele não consegue enxergar o que foi calculado via configurador. Fechado. Tá? Obrigado, Dani. Show. Aí, indo aqui para participante, o participante é a mesma coisa, tá? Do perfil de produtos. Eu tenho aqui o perfil de participantes. Eu tenho esse perfil aqui, ó, TPPP001, que é o participante, que são todos os clientes e todos os fornecedores. Ele também foi criado automaticamente por uma rotina da TOTS, padrão, tá? Lá da parte de cadastros. Mas eu posso criar, falando dos impostos legados, eu posso criar perfis para separar os participantes. Participantes são clientes e fornecedores, tá? Eu posso ter um perfil para os dois, eu posso separar um perfil para cliente, por exemplo, um cliente não contribuinte, eu posso criar um perfil para cliente não contribuinte, certo? Por que eu vou criar um cliente para não contribuinte? Porque geralmente o cliente é não contribuinte, e se eu faturar para ele, eu tenho que calcular o DIFAL, né? Se for fora do estado.
Então, é mais ou menos isso que a gente vai precisar para poder criar um perfil aqui de participante. Na hora de você cadastrar um perfil, aqui em outras ações, você tem um facilitador, padrão também da TOTS, onde você vai clicar em avançar, aí você fala, eu quero só, não seria, né? Seria contribuinte igual a não. Na minha base, eu não tenho nenhum contribuinte, tá? Por isso que não vai retornar nada. Eu vou fazer aqui um exemplo só para mostrar para vocês. Aqui, ó, ele iria trazer os contribuintes, né, que eu queria que participasse desse perfil, e aí seria adicionado no meu perfil, beleza? Para adicionar um participante no perfil ou um produto no perfil, não precisa você vir até o configurador, tá? Lá no cadastro de clientes, no cadastro de cliente ou no cadastro de produto, você terá em outras ações um botão que vai lhe levar para o perfil. Aqui, ó, em outras ações, perfis tributários. Tá vendo? Ó? Aí ele está dizendo que esse cliente já está nesse perfil que todos os participantes, tá? Eu não preciso, se eu quiser vincular mais outro perfil, eu marco aqui, eu quero vincular e faço o vínculo, beleza? Tem um parâmetro no sistema também que quando ele está ativo, ao cadastrar um cliente, ele vai perguntar se você quer vincular ele a um perfil tributário, tá? Tem essa opção, tanto o cliente quanto o produto. Eu não acho muito válido da minha parte, porque às vezes quem cadastra o cliente e quem cadastra o produto ou o fornecedor não é da parte fiscal, talvez não vai conseguir colocar o registro no perfil correto, o adequado, vamos dizer assim. Beleza? Aqui a gente tem uma rotina que seria o perfil de origem e destino. Essa minha base, ela é a base de São Paulo, tá? Então, uma operação interna, um perfil de operação interna seria o quê? Seria de São Paulo para São Paulo. Então, se eu clicar aqui em alterar, eu vou ter a origem São Paulo para destino São Paulo, certo? Se eu clicar aqui em saída de interestaduais, eu vou ter de São Paulo para todo o resto do Brasil, certo? Se eu pegar a entrada de interestaduais, eu vou ter aqui de todas as unidades, todos os estados para São Paulo. E assim vai. Eu tenho aqui um teste aqui que foi feito, onde é para São Paulo, para a região Norte e Nordeste, porque essa região aqui, geralmente, esses estados aqui, geralmente, é 7%, né, de ICMS, que a oficial sabe. Hoje em dia tem um parâmetro no Proteus, que é o MV_Norte, que aí ele já calcula automaticamente. Todo esse cálculo que é feito por dentro do sistema, ele vai ser descontinuado, tá? Ele vai ser eliminado. Alguma dúvida aqui nessa parte de perfil? Tranquilo, né? Parece ser complicado, mas não, tranquilo. Tranquilo. Aqui a gente vai chegar na regra de base de cálculo. Na regra de base de cálculo, o sistema já gerou aqui para mim. Lembra que ele gerou lá aquele T01 do perfil do produto e o T01 também do perfil de participante. E aqui ele gerou para mim automaticamente um T001 para a base de cálculo do CBS federal e o IBS estadual, certo? Eu vou clicar aqui em alterar e vou aqui em detalhamento da fórmula, porque o tipo aqui a origem do dado, né, é uma fórmula. E aqui a gente pode visualizar que a base de cálculo do IBS, a TOTS colocou que seria o valor da mercadoria, mais o frete, mais o seguro, mais a despesa, mais o imposto de importação, menos o desconto, menos o PIS, menos o COFINS, menos o ICMS, menos o DIFAL, menos o CFEP diferido aqui e o ISS.
Beleza? Isso é o que tá. Isso aí que realmente eu acredito que esteja correto, tá? Eu acho que não está errado, não. De fato, é isso aqui. Aí, esses valores aqui, que estão aqui, ó, esses são os cálculos que são realizados pelo TES, tá? Isso aqui, ó, esse PS2, CF2, é o cálculo realizado pelo TES. Então, o configurador ele consegue enxergar esse cálculo, beleza? Deixa eu sair aqui. Falando um pouquinho aqui só da regra de base de cálculo, que aqui eu acho legal porque é, alguns cálculos, né, dos impostos legados, principalmente ICMS-ST, diferencial de alíquota, o pessoal tem muita dificuldade em configurar, porque além de envolver o cadastro de tipo de entrada e saída, também envolve parâmetros, né? Então tem todo um procedimento, um sistema para fazer para você chegar ali na base de cálculo da base de cálculo do ST e etc. Aqui no configurador, da minha parte, olha que eu configurei muito default. Aqui eu achei muito mais fácil fazer, porque ele é transparente para a gente que vai fazer o cálculo, né? Vou mostrar aqui para vocês um exemplo do cálculo do ICMS-ST que eu configurei. Então, o mas, mas antes disso, antes de mostrar, eu vou mostrar o primeiro aqui, que é o 001. Eu criei aqui na minha base uma regra que eu chamo de regra de base de cálculo padrão. Porque geralmente todas as bases de cálculo de imposto é sempre o valor da mercadoria, certo? Então eu sempre escolho aqui o 0,1. E aí eu coloco, né, que se tiver desconto ele subtrai, se tiver oferta ele soma. Geralmente na 70 ou 90% das vezes vai acontecer isso aqui. No caso do ICMS, né, do ICMS, o PIS ele vai subtrair, né? Mas ele vai chegar nesse cálculo. E aqui eu não preciso fazer nenhuma fórmula, só preciso escolher aqui a opção 01, que ele vai pegar o valor da mercadoria, tá? O valor de origem. Dito isso, para eu fazer a base de cálculo do ST, porque se você reparar aqui, eu não tenho nenhuma opção de somar nada, né? Então, para fazer um cálculo de ICMS-ST, por exemplo, como é que eu faria? Eu criaria aqui uma regra de cálculo, onde eu teria que ter uma fórmula, que é a opção número 11, fórmula manual, certo? Aqui a gente tem essas opções de base de cálculo de ICMS, mas não é interessante utilizar, tá? Porque vai chegar uma época em que não vai funcionar mais, aí não é recomendado estar utilizando essas opções. Então, eu utilizei essa opção que é número 11, e aí, quando eu escolher a opção número 11, ele inabilita aqui, ele bloqueia esses botões aqui embaixo, e aí eu vou criar uma fórmula manual. E aí, nessa fórmula manual, o que que eu fiz aqui? Ao invés de pegar, deixa eu limpar aqui para mostrar para vocês. Quando eu cliquei aqui em editar, ele liberou aqui o botão para mim. Eu posso pegar aqui, ó, valores de origem. Esses valores de origem são as informações que tá no documento ou de entrada ou de saída, tá? É uma variável que está lá. Então eu poderia pegar, abrir aqui um parênteses, pegar aqui o valor da mercadoria, aí ia somar com o frete, o valor do frete, mais a despesa, certo? Mais a despesa, adiciona, aí fecha parênteses, e aí fazia aqui a multiplicação, e aqui eu fazia a multiplicação pelo MVA. Pronto, eu teria uma base de cálculo do ST. Só que se eu faço dessa forma, o que acontece? Essa base de cálculo só iria funcionar para o produto que tivesse esse aqui, ele não ia funcionar para todos.
certo? Então, não é uma forma inteligente de fazer uma base de cálculo. E outra coisa, eu não já tenho uma base que faz esse cálculo aqui, porque eu estou fazendo essa soma novamente. Aí eu não preciso. Eu posso chamar a minha base de cálculo que eu já tenho cadastrada, né? Então, eu posso limpar aqui, eu posso vir na opção número 2, base de cálculo, e escolher a opção número 1 aqui, ó, que é a base de cálculo padrão. Porque essa base de cálculo padrão, ela já traz, né, minha mercadoria, mais o menos de desconto, mais enfim. E aqui eu multiplico pelo índice de cálculo, e aqui eu vou na opção índice de cálculo e vou multiplicar pelo MVA. Multiplicar pelo MVA. Esse MVA aqui, esse índice de cálculo, ele fica lá na regra por NCM, tá? Eu vou mostrar para vocês depois. E aqui ele fica lá na regra por NCM. Beleza? Dúvidas aqui? Então, essa regra de base de cálculo de ST, eu posso usar ela para todos os produtos que tiverem cálculo de ST, tá? Todos os cálculos de ST. Alguém pode dizer assim, mas tem um IPI. Eu posso pegar aqui o valor do IPI e somar também, tá? Não seria um problema aqui, somar o IPI nessa aqui antes de multiplicar. Só lembrando de usar parênteses, tá? Se você for fazer soma, abre o parênteses, soma para poder ali primeiro somar o parênteses para depois multiplicar. Dá para fazer também aquela base dupla, né? Que eu pego 1 menos a alíquota, né? 1 menos a alíquota, que vai ficar 0,82 para dividir para chegar na base dupla. Também dá para fazer dessa forma, assim, ó. Só mostrar aqui para vocês. Desfazer. Assim, ó. Aí pega aqui 1, adiciona, menos, e aí a gente vem aqui, regra de alíquota. Deixa eu ver aqui, 12%. Adiciona, aí fecha parênteses. Pronto. Entendeu? Aí aqui ele vai pegar 1 menos 18, né? 0,18, e vai. Na verdade, ainda não seria assim, ó. Deixa eu desfazer aqui. Seria assim, ó. Regra de alíquota, 18 dividido por 100. Fecha parênteses e fecha parênteses. Beleza? Quem mexe com Excel, tira daqui de letra. E aqui, para mim, isso aqui é uma vantagem do Configure Tributos. É que a fórmula para chegar na base de cálculo da base de cálculo é transparente e você pode fazer da forma como você quiser, não tem ninguém que vai lhe impedir de fazer. Pode não funcionar, né? Mas pode dar algum problema lá. Mas aí, até então, a gente já fez, assim, cálculos surreal aqui no sistema. E deu tudo certo, funcionou certinho lá. Beleza. Aqui a gente tem a regra de alíquota, certo? A regra de alíquota é bem simples. Oi, Clebson. Opa, boa noite. Boa Uma noite. pergunta rapidinha aqui. Esse monte de multiplicação, subtração aí e tal, a gente sabe que hoje, pelos cálculos do TES, quando você vai transmitir a nota fiscal lá, às vezes ele valida a diferença de imposto, um centavo e tal. Será que tudo isso aí tá bem protegido já? Porque aqui a gente vai fazer conforme a imaginação mandar, né? A gente vai ali, multiplica, divide, subtrai e tal. E na hora de transmitir a nota, será que já tá bem estruturado isso aí? Se vai certinho, né? Então, a gente fez cálculo. Esse cálculo que eu mostrei para você aqui, eu já fiz ela no caso da base dupla, né? Tem um cálculo que a gente pega a base do valor da mercadoria, mais todos esses mais IPI, mais frete, mais despesa. Aí a gente tira o ICMS, aí multiplica, divide por 0 ponto alguma coisa. Isso tudo a gente já fez, a gente não teve nenhum problema. Porém, lá na regra de cálculo, que é a parte final que eu vou mostrar, ele tem uma opção lá de arredondamento, certo? Ele tem uma opção lá para arredondar.
ele sempre vai calcular 2 casas decimais lá nos impostos lá. Ah, legal, obrigado, valeu. Enfim, aqui tem a regra de alíquota. Ele já trouxe aqui também automaticamente para mim aqui uma alíquota 0,9, que é do IBS ou do CBS, não lembro agora qual que é qual, posso estar confundindo. E tem a alíquota de 0,1 também, ó, é um cadastro bem simples, tá? Aqui é um cadastro bem simples, é um valor informado manualmente, o tipo da alíquota percentual e aqui a alíquota, né? 0,10. E esse daqui, o de cima, tem o 0,9, certo? Eu cadastrei aqui uma outras alíquotas na minha base, que é a alíquota do PIS e COFINS, né? A alíquota de 12, a alíquota de 4, a alíquota de 11, de 18, certo? Tudo aqui para eu fazer alguns testes. E aqui a alíquota zero. Também posso criar aqui uma alíquota zero. E aqui na fórmula eu coloco zero, beleza? No caso lá do PIS e COFINS que eu comentei, você também precisaria de uma base de cálculo zero, tá? Eu tenho aqui também, ó. Porque embora eu não calcule o imposto, mas eu preciso escriturar o imposto, certo? Eu acredito que apenas quem apenas o IPI, eu acredito que você não precisa não calcular, não informar lá, a menos que você seja indústria. Se você for indústria, você tem livro de IPI, aí eu recomendo que você cadastre o IPI lá, zerado. Nas operações onde não tiver IPI, você cadastra zerado para que apareça lá nos livros de IPI aquela operação que foi isenta, tá? Caso seja necessário. Beleza? Aqui, em regra de escrituração. Na regra de escrituração é aquela parte do TES, tem um campozinho no TES lá, que se chama livro fiscal, né? Tem um livro fiscal de ICMS, o livro fiscal de IPI e o campo livro fiscal de ISS. Aquele campo ele serve para a gente informar para o sistema onde que você quer que o valor do imposto ele fique no seu livro, né? No livro fiscal, geralmente, você tem uma coluna com o valor da operação, né? O valor total ou o valor contábil, como o Proteus fala, uma coluna com o valor debitado ou creditado, uma coluna com outros, uma coluna como isento. Então, basicamente é isso. Eu tenho aqui um cadastro onde eu vou informar se eu quero que aquele imposto ele fique na coluna tributado, ou seja, crédito ou débito, isento e não isento, isento, outros tributado e isento, no caso, quando tem redução de base de cálculo, né? Quando tem redução de base de cálculo, eu preciso que o valor reduzido fique no tributado e o valor que não foi reduzido fique na parte de isento. Ou na de outros, vai depender de cada operação, tá? Esse isento e isento, eu não recordo de ter visto alguma coisa desse tipo, talvez seja também referente a redução de base de cálculo. Aí aqui você pode perceber que ele aparece também já o código da classificação tributária do IBS e CBS. Beleza? Ele está aqui bloqueado, por quê? Porque eu já utilizei essa opção aqui de baixo. Se eu utilizar a opção do CST do ICMS, como aqui que eu utilizei, né? Como aqui na descrição já coloco que é ICMS, então eu coloquei ICMS, vai ser tributado integralmente, né? Eu posso, se fosse isento, eu ia colocar 40, se fosse ST, eu ia colocar 10, certo? E aqui nós temos o CST de devolução. Se você implantar o confronto de tributos lá, na hora que você faz a devolução, ele utiliza a mesma regra, tá? Por isso que ele pede aqui para colocar o CST de devolução. Que vai ser diferente, talvez alguém possa estar perguntando assim, mas vai ser diferente em que momento? Ele vai ser diferente no momento do PIS e COFINS, por exemplo. Se você vendeu com PIS e COFINS e foi tributado integralmente, na devolução você tem que entrar com 98, né? Ou 48, não lembro agora que código, mas é algo nesse sentido. Beleza?
E eu tenho aqui uma regra de escrituração de CBS. Essa regra aqui não veio automaticamente, tá? Essa eu tive que cadastrar. E aqui eu coloquei que ele é tributado integralmente. E aqui eu preenchi a parte de cima, que é o CST do IBS e CBS. Beleza? CBS e IBS. E aqui ele trouxe automaticamente aqui uma descrição, o código aqui do CBS e IBS e a data da vigência. Ok? Dúvidas aqui? Tranquilo, né? Na parte aqui da definição de cálculo, a gente também tem essa coluna aqui, ó, que é o que vai acontecer com essa tributação. No caso aqui do IBS-CBS, ele não faz nada, né? Mas se fosse um IPI ou um ICMS-ST, eu precisaria que esse imposto eles agregasse ao valor da nota, né? Que é aquele campo agrega valor do TES. Então, eu iria escolher aqui a opção número 6, que seria soma na nota fiscal e também soma na duplicata. Se fosse uma retenção, por exemplo, né, um ICMS retido ou um imposto de renda, eu escolheria a opção número 4, porque eu iria subtrair apenas da duplicata, beleza? Vou fechar aqui, sem salvar. E, por fim, e não menos importante, talvez, a gente tem a regra de base, a regra de cálculo, tá? A regra de cálculo. Eu vou falar aqui do CBS federal, do IBS estadual e do IBS municipal, beleza? Existe uma função aqui, em outras ações, que é a carga de cálculo do CBS e IBS. É essa carga aqui que cadastrou os perfis de produto, esse daqui para mim, ele cadastrou o perfil de participante, esse, cadastrou a base de cálculo, cadastrou as alíquotas, mas ele não cadastrou a regra de estruturação, tá? Ele não cadastrou. Beleza? Isso aqui a gente teve que fazer. Aí, ele criou, quando você rodar, ele vai ficar com uma bolinha amarela, que quer dizer em teste. E ele traz a regra de cálculo, ele traz com a data do início de 2026 até o final de 2026. Aí, aqui está 2025 porque eu alterei manualmente, tá? E para aprovar essa regra, você vem aqui e clica aqui em aprovação de regra, para poder que ele fique com essa bolinha verde. Se eu clicar aqui em alterar, por exemplo, aí eu tenho aqui o tributo, que é o CBS federal, data do início, né, da tributação, dia 1º de 2026, né, mas você já pode colocar dia 2/9, que é quando começou, na base de homologação, e já pode transmitir a nota fiscal por lá. Recomendo, inclusive. E aqui o dia final, certo? E também essa aqui é uma outra coisa que eu particularmente gostei do Confronto de Tributos. É que quando o Estado, geralmente, ele mudava o ICMS, tipo, a partir de janeiro vai ser 18%, vai ser 20%, sei lá. Aí o cara do TI tem que ficar lá domingo, esperando todo mundo faturar para poder mudar e no outro dia não faturar errado. Então aqui você não tem esse problema. Aqui você já coloca que o dia 31/12/2026 vai se encerrar, aí você cria uma nova regra com a nova alíquota, e aí automaticamente o sistema vai saber que é aquela regra, tá? Aqui embaixo, nessa parte aqui de escrituração, você precisa informar a regra de escrituração que a gente cadastrou lá, certo? A gente cadastrou nesse CBS. Se você não colocar isso daqui, é capaz da nota fiscal ela não ser autorizada, beleza? E aqui ele preenche automaticamente, né? Ele colocou todas as UFs, ou seja, independente da nota de onde para onde, ele vai calcular o CBS. Ele colocou todos os participantes, né? Então, independente do cliente que você faturar ou do fornecedor que você comprar, o CBS, IBS, ele vai calcular.
E aqui apenas ele está pegando saídas, tá? Mas você pode alterar aqui para todos os CFLPs. Você pode escolher aqui a opção todos os CFLPs, que é o 51. Então, ele vai calcular para todos. E aqui ele está pegando o perfil 001. Beleza? Para quem já trabalha com confronto de tributos, talvez já entendeu. Para quem não pegou ainda, não sei se está ficando claro, se não tiver, pode perguntar, mas basicamente os perfis aqui, ó, a combinação dos perfis é que vai determinar se aquele tributo, se o tributo aqui, o CBS federal, ele vai calcular ou não. Para esse exemplo aqui do CBS é mais fácil, é mais simples, porque não vai ter exceção, né? Você vai ter que informar esse percentual aqui em todas as notas. Então, em teoria, aqui seria de fato essa configuração. Beleza? Aqui, ó, acho que foi o Clebson que perguntou, aqui tem uma opção ó, de arredondamento, certo? Se ele arredonda ou trunca, mas a gente não precisou usar essa aqui, tá? Nas que a gente configurou, não precisei utilizar. Se você precisar, talvez, aí você conta pra gente. Quando nessa versão mais nova também, a TOTOS vai trazer a parte de custos, de custo, certo? Eu não tenho aqui na minha base nenhuma regra de custo aqui configurada, porque eu ainda estou testando, tá? Mas ele vai tirar do TES a parte de custo, tá? Que vai ser bem simples, na real. Vai ser simplesmente para você dizer se esse tributo aqui, se ele vai subtrair, se ele vai somar no custo da mercadoria ou se ele não tem nenhum tipo de ação, certo? No custo. Na saída, geralmente não tem nenhum tipo de ação, né? Na entrada, quando você configurar um ICMS com crédito, por exemplo, aí você subtrai, né, do custo. No caso de um ST, você soma o custo, o ST, beleza? Essa regra financeira aqui essa regra financeira da regra de tributos, ela serve para a gente vincular aquela questão das retenções, certo? Que nós geralmente tem, né? Quando você faz a entrada, aquele título TX, beleza? Mas aqui a gente pode talvez pegar em um outro momento para falar sobre aquela parte das regras financeiras, ok? Essa regra aqui de apuração é referente ao PIS e COFINS, certo? O PIS e COFINS, porque você pode ter o PIS e COFINS cumulativo e o PIS e COFINS não cumulativo. Geralmente é para quem trabalha com serviço, né? Tem essa parte ali de não cumulatividade. Aqui na regra complementar, eu tenho aqui, por exemplo, o tributo para majoração, né? Mas isso acontece mais na parte de importação. Aqui, essa regra de dedução, tabela progressiva, isso aqui é para aqueles impostos como o IR, que tem tabela progressiva, né? E tem o cálculo de dependentes. Esse gerar guia aqui, esse gerar guia é para aqueles casos onde você tem um diferencial de alíquota, né? Você precisa que ele gere a guia quando você fatura a nota fiscal. É possível configurar aqui no configurador, como você quer que essa guia seja gerada. Referente à limitação de cálculo, existe uma aba aqui dentro da regra, onde a gente pode criar uma regra para delimitar, que no caso cabe mais para o ICMS, né? Ou para o IR. IR até R$ 10 ele não calcula, né? E tem a parte de cumulatividade. Essa configuração ela é feita aqui dentro da regra de limitação. Aí eu também recomendo que a gente faça isso aqui para a gente fazer em outro treinamento aí referente a regra as regras financeiras. Beleza? Dúvidas? Não dúvidas? Por enquanto, vamos que vamos. Vamos que vamos, né? Então, Se alguém tiver alguma dúvida aí, fica à vontade, viu, galera? Pode. É bastante informação ali, né?
fica à vontade para levantar a mão aí ou colocar no chat o que vocês acharem melhor. Falando de reforma tributária, mais especificamente, aí eu vou... Oi, Ricardo. Tem uma dúvida, não sei se estava escutando. Na parte de seção fiscal, vai ser todo aí no configurador de tributos também? Vai ser Isso, descontinuada? a exceção fiscal vai ser descontinuada, exatamente. Tá bom. Só Exatamente. isso mesmo. Aqui, ó, só mostrar para vocês que eu passei. Aqui nós temos a regra por NCM, certo? A exceção fiscal, eu peguei muita base que o pessoal meio que faz um paralelo de exceção fiscal e NCM, né? Aqui na regra por NCM, eu tenho como colocar um MVA do produto aqui, tá vendo? Ó? Eu posso dizer que esse NCM aqui, do Rio de Janeiro para São Paulo, numa entrada, obviamente, né? Ele vai ter o cálculo de 65% de MVA, certo? E esse MVA aqui já é MVA ajustado, né? Não é MVA para ser o MVA ajustar, é o MVA ajustado já. E aqui, se você reparar, eu gravei isso aqui, já estava salvo. Até o dia 31/10, até o dia 31 desse mês, o MVA é 65. Mas a partir do dia 1º do 11, o MVA já pula para 75. Beleza? Então, aquela regra de base de cálculo lá que eu mostrei para vocês, eu fui lá e puxei o MVA do índice, é esse campo aqui que ele vai trazer, tá? Esse campo que ele traz o MVA do produto. Não precisa você mais colocar o MVA, porque o MVA hoje você coloca ou no cadastro do produto ou na exceção, né? Para quem opera dentro de um só estado e você tem MVA, é tranquilo, porque você sempre compra do mesmo fornecedor e é tranquilo. Mas quando a gente vende, para quem vende e vende para vários estados, cada estado tem um MVA diferente, aí o cadastro de NCM ele vai ajudar um pouquinho a resolver esse problema. Beleza? Ninguém tem dúvidas. Falando de reforma tributária, é o seguinte, trazer aqui um tema para vocês aqui bem legal. Lá na reforma ele veio para simplificar, né? Só que aqui nessa página a gente tem o CST, né? Que eu mostrei para vocês. Muito do pessoal, eles vão entrar aqui no 000, que é o tributado integralmente. Porém, vão ter as exceções, né? Afinal, nós estamos no Brasil. Então, quem não chora, né? no mama, né? Como diz a expressão. Então, houve ainda algumas exceções aqui, ó. Se você pegar aqui, teve exceções aqui, ó. FTS, lá, tá vendo? A tributação, a assistência funerária, tem uma redução aqui de base de cálculo, tá vendo? Intermediação, concursos, e a alíquota reduzida aqui, ó, tem um monte. É bom você dar uma olhada, tá? Isso aqui é importante demais. E aí, vocês vão reparar numa coluna aqui, deixa eu pegar aqui, que eu sei que tem muita gente que fatura, que é isso aqui, ó, alíquota reduzida. Alíquota reduzida. É isso daqui, ó. Operação originada na Zona Franca de Manaus, que destine bem material industrializado a contribuinte estabelecido na Zona Franca de Manaus. Ou seja, se vocês faturam para Zona Franca de Manaus, o que acontece? Vocês vão ter que enviar isso aqui, ó, que é o indicador da tributação regular. Vocês vão ter que enviar, aqui nesse caso, você tem 100% de redução, né? Ó, isso aqui é o percentual do IBS, né? O percentual de redução. Então, aqui, você vai ter uma redução de 100%. Porém,
você vai ter que informar uma tag lá no XML dizendo como seria a tributação se não existisse esse benefício fiscal. Vocês entenderam, mais ou menos? O governo, ele quer saber, você vai mandar lá o IBS-CBS, e o governo quer saber como seria a tributação se existisse a tributação, entendeu? Só para ver o quanto eles estão perdendo. Igual o cheque aí seria, né? Exatamente. Aí, eu compartilho com vocês também, não sei se vocês têm já acessaram uma outra página, que é a calculadora, né? Do IBS aqui. Eu vou botar aqui AM, não é aquela frequência de rádio, é só o estado, Manaus. Vou pegar aqui um NCM. Aí aqui eu vou colocar a tributação 200, né? Que é a alíquota zero. Alíquota zero. E aqui eu vou colocar o 22. Aqui, ó. Aí repara que quando eu coloquei o 22, o que ele pediu? Ele pediu o grupo da tributação regular. E aí a gente vai informar tributado integralmente, certo? Situação tributada integralmente. Beleza? Aí trouxe aqui um valor de R$200, vou calcular aqui só para mostrar para vocês. Pronto. Então, aqui eu vou colocar a alíquota e aqui vai estar com o valor zerado. Entendeu? Tudo bonitinho. Mas lá no XML, eu vou ter que informar essa tag, beleza? Eu vou ter que informar essa tag aqui, vai vir zerado. E eu vou ter que informar essa tag aqui também, que seria o imposto se fosse. Entendeu? Se fosse, seria isso aqui, mas não é. É isso daqui de cima. Porque a gente não vai pagar, não vai apurar, não vai escriturar nada. Até o momento, né? Não tem essa informação. Mas o governo quer que isso seja informado lá no XML, tá? Aí, devido a isso, e aí vocês ficam atentos aí, a gente tem esse danadinho aqui, ó, que é o CBS Reg e o IBS Reg. Esses dois aqui, ó. Que o CBS Reg e o IBS Reg. Aqui é que eu estava fazendo os testes, tá? E aí, para poder fazer a validação desse XML aqui, muito, muito estranho. Beleza? Aí vocês ficam atentos aí. Eu vou deixar aqui o link também para vocês nesse chat. Quem quiser pegar para dar uma olhadinha, é interessante. E vou deixar também o outro link lá da calculadora, para que vocês pudessem também fazer os testes. Beleza? Dúvidas? Eu acho que é isso aí. Assim, uma pincelada referente ao configurador. Claro que tem mais detalhes, né? Vocês provavelmente devem ter cálculos aí para tirar dúvidas do dia a dia. Se tiver alguma dúvida, pode falar. Galera, aproveita aí esse negócio aí. Você que tá gerando bastante dúvida aí com o dia a dia, principalmente por 2026 ser obrigatório. Então, ao mesmo tempo eu sei que é complexo também, né? Mas manda aí, galera. Vamos aproveitar o tempinho que sobrou aí para tirar alguma dúvida, se alguém tiver, claro. É importante ali, principalmente nessa tabela, os impostos legados, quem não está mexendo com o configurador ainda, sugiro focar nesses tributos aí, né, no CBS e no IBS. Deixar tudo certinho, bonitinho ali, para quando virar o ano, dar 100% certo. E aí depois, com calma, fazer essa migração dos impostos legados, né? Aquilo que
ICMS, IPI, PIS e COFINS. E Clebson. Opa, eu de novo. Eu tinha ouvido falar aí em alguns webinars da TOTOS tal, que enquanto houvesse o legado, o determinante aí para cair numa regra ou em outra era o CFOP. Mas pelo que eu estou vendo aqui, não, né? São as amarrações que vai no perfil o perfil que vai amarrado no cliente, o perfil que vai amarrado no produto, né? Exatamente. O que vai determinar o cálculo, aqui, vou te mostrar aqui, por exemplo, o ICMS, aqui, ó. O 12, ICMS. Por exemplo, aqui tem um cálculo de ICMS, que eu coloquei o nome dele de ICMS entrada importado. Aí eu peguei aqui e informei que eu vou usar aquela minha base de cálculo padrão e que a alíquota é 4%, porque não é importado, então é 4%. Aí aqui eu coloquei uma escrituração, que é o crédito de ICMS, ok? Não preenche isso aqui, porque isso aqui não envolve ICMS, então eu não preciso preencher essa informação. Aí eu coloquei o seguinte, ó. Eu coloquei, é importado, então eu vou usar esse cálculo, essa regra que eu vou utilizar quando? Quando a minha operação for de entrada interestadual, certo? Para um participante específico? Não, para todos os participantes. Então, eu utilizei aquele perfil que tem todos os participantes. Mas tem cliente. Tudo bem, você não vai entrar com nota fiscal com o cliente, você vai entrar com nota fiscal com o participante, com o fornecedor, né? Então, não precisa você criar um participante só fornecedor. Caso você queira, também pode, né? Mas eu não vejo necessidade. Você cria mais registros no banco. E qual a operação? Nesse caso aqui, eu coloquei todos os CFOPs, mas obviamente o ideal seria colocar somente as operações em que de fato tem ICMS. Porque tem uma operação que não tem ICMS, né? Eu acho consignação. Tem uns processos que não tem ICMS, não vou lembrar aqui hora de cabeça. Para minha base aqui, teste, eu usei todos. E aqui eu tenho um perfil de produto que são produtos importados. Então, aqui no meu perfil eu tenho produtos importados, certo? Então, se essas 4 situações elas casarem no momento da entrada, aí ele vai calcular esse aqui para mim. Ele calcula isso aqui para mim. Se não casar essa informação, aí beleza. Aí, aí não tem problema. Ó, Mano Dani, a Dayana aqui mandou uma dúvida. Ó, estamos fazendo a integração do Proteus, estamos no começo de tudo. Qual é a dica que você dá para fazer no cadastro no configurador? A dica que eu dou é começar pela parte de perfis de produto. Aquilo que identificar produtos que você tenha tributação diferente. Aquilo que determina se estamos falando de legado, né? Não do CBS e IBS, que o CBS e IBS são todos. No caso do legado, você focar nos produtos que tenha algo de diferente. Se não tiver, quando você estiver falando em separar o que é saída e o que é entrada, aí você fala, eu vou configurar as saídas. Nas saídas, tem alguma coisa de diferente? Assim, eu tenho um produto que nacionalmente ele é diferente? Não, não tem. Ele sempre vai calcular ICMS. O que vai mudar vai ser a alíquota. Se eu faturar para fora é 12, se for importado é 4, etc. Se nessa situação você precisa ter só apenas um único perfil de produto, certo? Aí depois você passa para o perfil de participante. E aí você, quando eu faturar, o que muda o participante? Eu faturo para participantes que são não contribuintes. Eu preciso calcular o DIFAL, né, o diferença da alíquota. Aí você separa perfis de não contribuintes. Eu acho até que a TOTOS já poderia fazer isso automaticamente para a gente. Pegar realmente o que é não contribuinte e separar, porque de fato tem esse cálculo do DIFAL ali para não contribuintes, né? A gente pegou a situação, por exemplo, onde órgãos públicos de São Paulo eles têm um também diferente. Aí a gente criou um cliente de órgão público. Então separar somente em perfis
daquilo aquilo que você tem de diferente, de distinto mesmo no cálculo. Então Tranquilo, ele Dayana? pegaria, Fica à vontade, Ricardinho, manda ver. então ele pegaria por premissa então essas exceções primeiro para depois ele chegar no todos, um exemplo. Poderia ser assim, já, exato. Por exemplo, teve um caso que a gente pegou é, que ele tinha os produtos deles é porque também era indústria, né? Aí, às vezes a indústria é um pouquinho mais fácil, porque eu até falei isso uma vez, aí o cara falou assim: ah, mas a Unilever fabrica vários produtos. Não, tudo bem, mas uma fábrica da Unilever, ele vai fabricar uns produtos específicos, ele não fabrica todos os produtos da Unilever, ele vai fabricar ali aquela quantidade X de produto, né? Geralmente tem pouquíssimos produtos distintos. E é tudo igual, entendeu? Ele tinha ICMS, então eu não precisei criar um perfil produto X, produto Y, produto. Não, eu só criei um único perfil. Agora, quando foi na hora de criar a regra, ele disse: ó, quando for para São Paulo, para tal estado, esse aqui ele é tributado do ST. Eu tenho que tributar ST, que lá tem um ST. Só que aí eu não preciso separar o produto, porque o meu tipo de saída ele vai ter que trazer um CFLP que seja com ST, entendeu? Aí o que determinou foi o tipo de operação e não o produto. Aí eu tive como fazer essa bem mais simples do que ele imaginava lá, entendeu? Manda aí, galera. Mais alguma dúvida? Fiquem à vontade. Aproveita aí, moçada. É uma Ó, o Cleverson comentou um trem aqui. Não deveria, mas é bem comum. Por exemplo, utilizar o mesmo produto, mas com origens diferentes. Ora compra nacional, outra hora compra importado. Mas a entrada Uhum. usa o mesmo código de produto. Isso não vai mais funcionar devido à necessidade da amarração. Então, mas aí eu vou sugerir, eu posso sugerir para você é, o seguinte: eu não entrei em detalhes profundos por causa de que ia levar mais tempo, mas, por exemplo, nesse caso aí que você falou, o pessoal reclama bastante disso daí. Eu já peguei situação, porque você compra um produto e o fornecedor, às vezes, ele não tem ali para atender. Nacionalmente, ele te manda um importado, né? Aí, quando você vai receber, recebe a 4% ao invés de você receber a 12%. E aí, nesse caso, ao invés de você cadastrar a alíquota de 12, de 4 e criar perfil de produto nacional e importado, eu sugiro você fazer uma carga aqui de NCM, uma carga de NCM. Aqui na regra de NCM, eu consigo colocar aqui o tributo, no caso o ICMS, e aqui eu consigo informar a origem e destino, certo? Origem e destino e, e a origem. Origem, destino e a origem. E aqui de lado eu coloco eu coloco a alíquota, certo? A alíquota. E aí o sistema automaticamente ele vai trazer a alíquota correta para mim, certo? Vou mostrar para você agora, aqui ao vivo. Eu tenho essa regra aqui, ó, ICMS entrada, beleza? Eu tenho aqui esse ICMS entrada aqui, 14. Eu vou aqui no documento de entrada, fazer uma entrada.
Aqui, ó. Vou pôr aqui o número. Vou pôr aqui, ó, um fornecedor 1, certo? Esse fornecedor 1 aqui, ele é de São Paulo, tá? Tá vendo aqui, né? São Paulo. E a minha base é de São Paulo. Aí, eu vou comprar lapiseira. Aqui. Lapiseira aqui onde eu moro não é lapiseira de São Paulo, não. É outra lapiseira. 10 mil lapiseira cara. 002, certo? Aqui no documento de entrada, esse meu produto ele não tem origem, tá? Lá, eu não coloquei a origem no produto. Então, aqui no City Tributo, ele trouxe 000, tá? Trouxe vazio. Eu vou pôr aqui a origem 1, certo? Vou pôr aqui a origem 1. E aqui na aba de impostos, ele vai calcular quanto? 18. Qual foi a regra? A regra é 14, certo? Mas não é importado? Mas o meu fornecedor é dentro de São Paulo. Então, beleza, tá certo, 18. E se eu colocar aqui origem nacional? 18, tá certo. Regra 14. E se meu fornecedor for de fora do estado, do Paraná, aqui, ó, PR. Olha quanto é que ele trouxe aqui, ó, 12. E qual é a minha regra? 14. E se eu mudar aqui para origem importado? 4%. Ou seja, com um só código, com uma regra só, a regra 14, eu matei 3 alíquotas. Aí. Na verdade, são 4, porque ainda tem 7%, né? A depender, tem 7%. Entendeu? Só que aí eu utilizei a opção de regras por NCM. Eu coloquei a alíquota no NCM. E aí tem a opção de customizar, né? Isso aí para fazer uma carga lá de NCM, né? Para você, na sua base. Tem essa opção. E para entender, né, Clebson? Eu vou responder aqui, Suelen. Boa. Deu sim, obrigado, viu? Deu sim. Você acha que faz sentido uma organização que está iniciando no TOTUS com a empresa de serviços transferir o que tem de TES para o configuração de tributos? Ou é melhor iniciar com uma configuração do zero no configuração de tributos? Então, a empresa de serviço, ele utiliza pouquíssimo o TES. Porque o TES, ele só tem o ISS, para quem trabalha com serviço, né? As retenções, que é o PCC, o IR, o INSS, quem determina o cálculo é a natureza. A natureza em conjunto com o produto e em conjunto com o cliente ou o fornecedor. Aí no TES você não tem um campo lá para dizer assim, ó, retém para mim PIS e COFINS, você não tem essa opção, você não tem essa configuração lá. No caso de serviço, né, a gente iria trabalhar com essa regra financeira aqui, porque envolve mais essa parte de retenção. Eu acho que é tranquilo fazer a configuração por lá. O que eu achei mais interessante no configurador, referente à parte de serviço de retenção, é a possibilidade de você não precisar cadastrar tanta natureza financeira, porque você tem uma natureza lá, vou dar um exemplo, natureza, serviço de informática, aí, serviço de informática com PCC, né? Serviço de informática com PCC e INSS, serviço de informática com PCC, INSS e IR. É o mesmo serviço, às vezes fica redundante lá no cadastro de natureza. Talvez com um configurador, aí você tenha uma natureza um pouco mais enxuta, certo? Aí eu acho que seria interessante, sim, fazer uma avaliação aí referente a isso.
Agora, se você está começando agora, se você está migrando para o Proteus, eu já iria para o configurador, para que você não tenha que implantar um para depois migrar para o configurador. Que aí seria 2 trabalhos, né? Isso não dá para importar. Não existe nenhuma correlação entre tese e configurador, nem não existe nenhuma correlação de TES. O TES ele vai, além de ser responsável pelo gerar duplicata, ativo fixo, estoque, ele vai ser também responsável por determinar a operação, né, o CFOP. O CFOP. Então, só isso. O TES não vai ter nenhum veículo, não. O que dá para fazer, se você for trabalhar com NCM, é ter realmente um facilitador que vai fazer esse cadastro para você lá e analisar. Às vezes, a Lívia falou ali, tem que fazer na unha, né? Mas, a depender, o problema é você analisar para que você não faça muito cadastro, muitos perfis. O que acontece, às vezes, o pessoal é eles terem muitos perfis e aí, sem necessidade. E aí, se eu tiver 100 perfis de produto, eu vou ter que ter 100 regras de ICMS. Se eu tiver 100 regras de ICMS, eu vou ter que ter mais 100 regras de PIS e COFINS, porque eu tenho que tirar o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. É o trabalho. E para a manutenção, isso é gigante. Entendeu? Aí tem que realmente fazer de uma forma bem, bem inteligente, ali, bem estratégica. Ela complementou ali, ó. Mas alguém me disse que poderia levar as informações do texto para o configurador e complementar o restante dos dados. Não, isso aí, essa informação aí eu não desconheço, tá? O que Essa informação. pode ser que a galera falou, talvez, né, explicaram de algum jeito que não deu para entender. O que dá para fazer, na verdade, é o modelo híbrido, né? De você usar a TES e usar o configurador, mas que Isso, não isso. dá para você pegar do configurador e jogar. Desculpa, ao contrário. Pegar da TES e É. jogar no configurador. Exato. É porque a temática até é diferente, né, do TES. Porque o É, cálculo, ele já está embutido no RPO ali, né? Quando você cadastrou um TES, que você põe ali, calcula ICMS igual assim, ele já pega automaticamente que a base de cálculo é o valor da mercadoria, né? Automaticamente ele já conhece. Não existe um parâmetro no TES que eu diga, ó, a base de cálculo é o valor da mercadoria. Não tem. Tanto é que teve um imposto novo, né? Quase não tem, mas teve um agora, que é o ano passado, ICMS monofásico. Aí o ICMS monofásico no Proteus só funciona pelo configurador de tributos, porque a base de cálculo do ICMS monofásico é a quantidade. Aí aqui na regra de base de cálculo, eu tenho como dizer que vai ser o número 2, ó, a quantidade. No TES eu não tenho essa informação. Não é o não é o defendendo o confronto de tributos, não. Eu nem participei. O que eu acho que poderia facilitar a implantação, tem algumas coisas que poderia facilitar. Por exemplo, eu teria um perfil de alíquota. Aí iria ajudar, porque eu não precisaria cadastrar por NCM, se tivesse um perfil de alíquota ali. Aí ia ficar top, ia ficar bom. Mas como não tem, aí dificultou um pouquinho ali o trabalho. Se tivesse, ia ser bom. É um exemplo. E nos próximos meses, a TOTS vai liberar a atualização, onde aqui nessa aba aqui de regra de escrituração, ele vai liberar uma aba onde vai aparecer os outros campos do teste, tá? Tipo, é, é, código da base de cálculo, código da base de crédito de PIS/COFINS, né? Código do motivo de desoneração do ICMS. E isso, vários campos que estão lá no TES, todos eles não, vários campos que estão no TES vão vir para o confronto de tributos. Tá? Talvez é isso que você tenha entendido, talvez também, aí você tenha confundido. Mas
as configurações que estão lá estão sendo migradas para o configurador de tributos. Dúvida que eu fiquei. Eu vi ali que você deu a entrada e informou a tese. Mesmo com o configurador de tributos, a tese vai ser obrigada a informar. Isso, vai, porque eu Ela não não vai. preciso dizer se vai gerar duplicata, né? Mas você não Vai. precisa, um exemplo, tem empresas que têm T's que praticamente é a mesma coisa, várias T's que fazem a mesma coisa. Você pode diminuir a quantidade de T's e configurar tudo no configurador de tributos para ficar mais Enxuto, dinâmico, né? Aham. Cara, teve uma base que a gente pegou lá que tinha. Os caras estavam em letra já. Tava 200, 2 eu vejo, FA. Nossa, aí 2 você FB. pega a tesa, ela faz praticamente uma mesma coisa que a outra mesma coisa que a outra, e tipo assim, o cara foi criando teses que nem louco. Exatamente. O que vai ter de diferente vai ser, essa entrada eu quero que atualize estoque, eu quero que aquela ali eu não atualize estoque, entendeu? Mais ou menos isso. Entendi. Mas para tributação, não. Teste com 4 caracteres. Caraca. Teste com 4 caracteres, aí ganhou já. Esse Ganhou. foi brabo, hein? Mano. Bexiga. Teste com 4 caracteres, aí venceu. Eu já vi com letra, né? Já vim com letra já. 2FB, 2FA, 2FAA, meu amigo. E detalhe, nesse não tinha nem teste inteligente para ajudar. Nossa, o usuário tava feliz, velho. É. Se o cara sair, aquele cara que se sai da empresa, a empresa para, velho. Deixa eu ver se tem um aqui. Achei não, deixa eu criar outro. Deixa eu criar outro. É isso não. Bom, maravilha. Pessoal, tem mais alguma dúvida aí? Fiquem à vontade, galera. Tem pouco tempo, tá com pouco tempo aí, mas ainda tem mais espaço para uma dúvida aí, caso alguém tenha. Tranquilo? Maravilha. Bom, pessoal, queria agradecer o tempo de todo mundo aí, agradecer o Dani novamente aí, dando show, Dani. Obrigado, viu, irmão? Obrigadão. Isso aí. E aí, pessoal, tudo que vocês precisarem aí do configurador, tá? A gente como eu disse, Geeker Company. Só acionar a gente por e-mail, WhatsApp, por onde vocês quiserem, que a gente tira dúvidas, ou aí, se precisar de alguma ajuda também, estamos à disposição. Maravilha? Valeu, galerinha! Valeu! E se você curtiu o conteúdo, não esquece de dar um like, compartilha com a galera. E não esquece também de comentar o próximo assunto do próximo workshop que você gostaria de assistir. Lembrando, galera, que é o Fábio da Geeker Company, nós somos uma consultoria especializada no RP Proteus Atos. Precisando de algo, é só nos chamar. Lembra também de entrar no nosso site e se inscrever, para sempre estar ligado nos próximos workshops.